Oração por perdão. Há uma manhã silenciosa em que me sentei sob uma árvore antiga, o sol ainda tremulando no horizonte como um raiar de esperança, mas com o coração pesado de culpa e tristeza. As folhas acima de mim murmuravam suavemente, como se estivessem falando comigo, mas não conseguia ouvi-las. Havia algo em meu peito que não parecia pertencer a mim, uma carga densa e quente que me impedia de respirar com alegria. Olhei para a estrada que se estendia à minha frente e me perguntei se ainda seria possível caminhar com leveza novamente, se haveria um caminho que me levasse ao perdão que tanto ansiava. O ar estava leve, carregado com o aroma de orvalho que ainda restava nas folhas da árvore. O vento suave passou por mim, fazendo minha camisa balançar levemente, e por um momento senti um alívio que parecia quase impossível de existir. Mas logo o peso de meus pecados retornou, como um lembrete constante de que eu não estava onde deveria estar. Meus olhos desviaram-se para o chão, onde as pedras brilhavam sob a luz do sol, mas elas pareciam me olhar de volta, como se sussurrassem: "Você não merece estar aqui. Você não é digno de paz." Era estranho, mas eu sentia que alguém me observava não com julgamento, mas com compaixão. Como se um olhar invisível estivesse me dizendo que eu era mais do que minhas falhas, que eu era digno de misericórdia mesmo quando não conseguia acreditar nisso. Tentei me lembrar das palavras que me ensinaram sobre o amor de Deus, que Ele não apenas perdoava, mas renova o coração de quem o busca. Mas mesmo com isso em mente, a culpa ainda me envolvia como uma teia que não conseguia romper. Fiz uma pausa, fechando os olhos por um momento, e deixei que as lágrimas caíssem sem resistência. Elas não eram de tristeza, mas de alívio, alívio de estar vivendo com a verdade de que eu era um pecador, mas também uma criatura amada por Deus. Minha mente vagou para os momentos em que eu tinha falhado, quando deixei de ajudar alguém que precisava de apoio, quando murmurei palavras duras em vez de gentileza, quando escolhi minha comodidade em vez de ouvir os apelos do coração. Cada um desses erros parecia um fardo adicional que eu carregava em silêncio, como se a cada passo eu estivesse me afastando de um caminho que poderia me levar ao perdão. Mas mesmo assim havia uma esperança que se agarrava a mim como uma raiz profunda. Eu sabia que o perdão de Deus não era uma questão de merecimento, mas de misericórdia infinita. E apesar de tudo, eu acreditava que um dia eu poderia sentir o alívio que só o Senhor podia dar. Olhei para cima novamente, para o céu azul que parecia me convidar a confiar. E embora o meu coração ainda estivesse pesado, eu senti que havia um lugar para ele, um lugar onde eu poderia oferecer minhas falhas, pedindo o perdão que tanto necessitava. Quando o sol começou a subir mais alto, eu me levantei da árvore e comecei a caminhar novamente. Não estava certo de onde estava indo, mas sabia que precisava seguir em frente. Havia uma força dentro de mim que me lembrava que eu não estava sozinho nessa jornada, que o Senhor, em sua infinita graça, estava comigo, mesmo quando eu não conseguia ouvi-lo. E embora eu ainda carregasse o peso do pecado, eu também carregava a promessa de que, algum dia, esse peso seria substituído pela leveza do perdão. E assim, com o coração aberto e as mãos abertas para o céu, comecei a pedir. Eu pedi perdão não apenas por meus pecados, mas por todas as formas nas quais eu tinha falhado em amar como deveria. Eu pedi que o Senhor me ajudasse a renascer não como uma pessoa perfeita, mas como alguém que estivesse disposto a aceitar o amor divino e a seguir adiante com uma alma renovada. E enquanto caminhava, eu senti que algo dentro de mim estava começando a se transformar, algo que esperançosamente poderia me levar ao perdão que tanto ansiava. Confissão e arrependimento. Enquanto caminhava, o peso das minhas falhas me acompanhava como uma sombra que não me deixava escapar. Cada passo que dava parecia carregar consigo o peso dos meus erros, não apenas os que eu tinha cometido recentemente, mas também os antigos, aqueles que eu tentava esquecer ou justificar. Havia vezes em que eu me perguntava por que meus pecados pareciam tão pesados quando, de algum modo, eu me sentia leve em outros aspectos da vida.
Mas nesse momento, eu sabia que precisava enfrentar o que estava dentro de mim, não apenas para obter perdão, mas para encontrar a liberdade que só o amor de Deus poderia me dar. Chegando ao pátio da igreja, sentei-me em um banco de madeira desgastado pelo tempo e pela oração de tantos que haviam se sentado ali antes de mim. O silêncio daquela área era quase sagrado, como se o próprio ar estivesse carregado com a presença do Senhor. Havia uma janela estreita que permitia a luz do sol entrar, e ela iluminava o altar, onde uma cruz se erguia como um lembrete constante da redenção. Olhei para ela aí por um momento, senti que meus olês se encaixavam em algum lugar ali, como se eu pudesse me encaixar no plano divino de perdão que Deus oferecia a todos aqueles que buscavam a graça. Mas mesmo com essa imagem diante de mim, eu sentia que precisava dizer as coisas em voz alta. Havia uma necessidade urgente de dizer ao Senhor tudo que eu tinha falhado, todas as vezes em que eu tinha deixado de lado o amor, a bondade e a compaixão que Ele me ensinou a praticar. Eu comecei a confessar, e as palavras saíram como um rio que não conseguia mais conter a água dentro de si. Senhor, murmurei, peço perdão pelas vezes em que eu falei palavras duras para alguém que precisava de gentileza, por todas as vezes em que eu não ouvi os pedidos de outros, por todos os momentos em que eu escolhi me importar mais com minhas próprias necessidades do que com os de quem me rodeava. Perdoe-me, Senhor, pois eu sei que essas falhas me afastaram de você. As palavras pareciam se dissipar no ar, como se estivessem sendo carregadas por um vento invisível para o coração de Deus. Mas mesmo assim, eu sentia que algo dentro de mim se aliviava, como se eu estivesse deixando para trás um peso que carregava há muito tempo. Eu não estava apenas confessando minhas falhas, eu estava revelando minha fragilidade, minha necessidade de ajuda e de compaixão. Havia um momento em que eu me perguntava se eu seria digno desse perdão, se eu seria capaz de aceitar que eu não era perfeito e que precisava de ajuda para seguir em frente. Mas mesmo com essa dúvida, eu sentia que o Senhor me ouvia não apenas com ouvidos, mas com um coração que compreendia meu sofrimento e minha fragilidade. Perdoe-me também pelas vezes em que eu não fui honesto com as pessoas que me cercavam, continuei. Havia momentos em que eu menti para proteger meus sentimentos ou para evitar conflitos. E por causa disso, eu criei um mundo que não era real, um mundo onde eu não podia confiar em mim mesmo ou nos outros. Perdoe-me, Senhor, por ter escolhido me proteger em vez de ser verdadeiro. Cada palavra que dizia parecia me levar mais perto do perdão que tanto ansiava. Havia um alívio dentro de mim que não era apenas emocional, mas espiritual, como se eu estivesse sendo lavado por uma fonte invisível que me purificava de dentro para fora. E então eu me lembrei de um momento específico em que eu havia falhado de maneira especialmente dolorosa. Era uma vez em que eu havia brigado com um amigo querido, alguém que eu amava muito, mas que por causa de uma discussão absurda havia me afastado. Eu me lembrava das palavras duras que eu tinha dito naquela época, palavras que mesmo com o tempo me doíam quando as recordava. Senhor, peço perdão por ter magoado alguém que eu amo de verdade. Eu sei que aquela discussão foi inútil, que eu estava com raiva de coisas que não tinham nada a ver com ele. E eu sei que, embora eu tenha pedido desculpas mais tarde, o dano já havia sido feito. Perdoe-me por ter permitido que minha raiva se tornasse uma barreira entre nós. Eu quero que esse erro nunca mais aconteça, pois eu sei que o amor é o que mais importa. Nesse momento, as lágrimas começaram a escorrer por meu rosto, mas não eram de tristeza. Eram de alívio, o alívio de ter dito o que precisava dizer, de ter permitido que as palavras saíssem de mim e se unissem ao amor do Senhor. Eu continuei a confessar, lembrando-me de outros pecados, pequenos talvez, mas que tinham deixado marcas em meu coração. Havia momentos em que eu tinha sido ingrato, quando eu tinha esquecido de dizer obrigado por coisas simples que Deus me dava todos os dias. Havia momentos em que eu tinha sido desobediente, quando eu tinha escolhido fazer o que eu queria em vez de seguir os conselhos que eu sabia serem corretos. Havia momentos em que eu tinha sido egoísta, quando eu tinha colocado meus desejos acima dos de Deus e dos outros.
Senhor, perdoe-me por ter sido ingrato, por ter esquecido de agradecer por coisas tão simples como a vida que você me deu, o ar que eu respiro, o amor de minha família e de meus amigos. Perdoe-me por ter sido desobediente quando eu poderia ter escolhido seguir seu caminho. Perdoe-me por ter sido egoísta, colocando meus desejos acima dos seus. Cada palavra que saía de mim parecia me libertar um pouco mais, como se eu estivesse deixando para trás um peso que havia carregado por tanto tempo. E embora eu soubesse que o perdão não vinha imediatamente, eu sentia que algo dentro de mim estava se transformando, algo que me fazia sentir que eu estava mais perto do amor de Deus do que nunca estive. E assim, com o coração aberto e a alma pesada, eu continuei a confessar não por meus pecados, mas por minha necessidade de ajuda, por minha necessidade de encontrar a graça que só o Senhor poderia me dar. O perdão e o reencontro com a luz. Enquanto eu continuava a confessar, algo dentro de mim começou a mudar, não de forma abrupta, mas de uma maneira quase imperceptível. Como se, ao deixar para trás os meus pecados nas palavras que saíam de meu coração, eu estivesse liberando algo que havia sido aprisionado por tanto tempo. Não era apenas o perdão que eu estava pedindo, era algo mais profundo, algo que parecia estar dentro de mim, algo que eu estava permitindo que se manifestasse. Havia uma sensação de paz que começava a se espalhar por meu corpo, como se eu estivesse sendo envolvido por uma luz suave que me acariciava de dentro para fora. Não era uma luz física, eu sabia que não estava vendo nada naquela igreja que pudesse me iluminar. Mas era uma luz espiritual, uma luz que parecia vir do próprio coração de Deus e que agora estava se aproximando de mim. E enquanto eu ouvia minhas próprias palavras, as palavras que eu estava dizendo para o Senhor, as palavras que eu nunca tinha dito antes, eu senti que algo dentro de mim estava sendo renovado. Não era um novo começo, mas um reencontro com algo que eu tinha perdido há muito tempo. A graça de Deus, o amor que Ele me oferecia mesmo quando eu estava cheio de falhas. Senhor, eu murmurei com voz tremula, não sei se eu sou digno desse perdão, mas eu sei que eu preciso dele. Eu sei que sem ele eu jamais conseguiria seguir em frente. E por isso eu peço que você me aceite, que você me abrace com seu amor infinito e me dê a liberdade que eu tanto anseio. As palavras pareciam ecoar dentro da igreja, como se a própria estrutura daquele lugar estivesse ouvindo minha oração e, de alguma forma, me respondendo com a presença de Deus que estava ali. E, de repente, eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido antes, uma paz que não era apenas emocional, mas espiritual, como se eu tivesse entrado em um lugar onde tudo estava em ordem e onde eu estava exatamente onde deveria estar. Era como se eu tivesse sido abraçado por algo maior que eu, algo que me lembrava que eu não estava sozinho e que mesmo com todas as minhas falhas eu era amado. E nesse momento eu entendi que o perdão do Senhor não era uma recompensa por ser bom ou por merecer. Era algo que Ele oferecia de livre e espontâneo, algo que vinha do seu amor infinito e da sua misericórdia. E embora eu estivesse cheio de falhas, eu sabia que eu era digno desse amor. Eu fechei os olhos e, por um momento, me concentrei naquela sensação de paz que estava dentro de mim. Era como se eu estivesse em um lugar onde não havia mais culpa, onde não havia mais pesar, apenas o amor de Deus que me envolvia como um abraço que não me deixaria mais sozinho. E embora eu soubesse que o perdão não vinha imediatamente, que eu precisaria seguir em frente com a certeza de que eu poderia recomeçar, eu sentia que algo dentro de mim estava sendo renovado. Havia um alívio dentro de mim que me fazia sentir que eu estava mais perto do amor de Deus do que nunca estive. Eu não sabia se o Senhor me ouvira de verdade, talvez Ele não tivesse dito sim em voz alta, mas eu sentia que Ele me ouvia de alguma forma. E por isso eu continuei a orar não apenas com palavras, mas com o meu coração aberto para Ele, para a graça que Ele me dava. E assim, com o coração cheio de gratidão e com a alma renovada pelo perdão que eu tinha pedido, eu me levantei do banco onde estava sentado e comecei a caminhar novamente, não com o mesmo peso que eu carregava antes, mas com uma leveza que eu nunca tinha sentido antes. E enquanto caminhava, eu sabia que eu não estava sozinho.
Eu sabia que o Senhor estava comigo, mesmo quando eu não conseguia ouvi-lo ou sentir sua presença de forma tangível. E por isso eu segui em frente para onde quer que eu fosse, com o coração aberto e com o perdão de Deus dentro de mim. A renovação da alma. Com o coração ainda abençoado pela graça que eu havia recebido, eu segui em frente, sentindo como se algo dentro de mim estivesse sendo renovado, algo que eu não sabia que havia sido quebrado por tanto tempo. Não era apenas o perdão que me libertava, era o reencontro com a esperança, com a certeza de que eu poderia recomeçar mesmo com todos os meus erros. Enquanto caminhava, eu me lembrei de uma frase que o Senhor me havia ensinado: aquele que estiver disposto a perdoar será perdoador. Havia momentos em que eu havia falhado em perdoar os outros, mas agora eu sabia que precisava aprender a fazer isso também. Eu precisava deixar para trás o passado e encontrar a graça que me era oferecida não apenas por Deus, mas também pelos meus semelhantes. E embora eu soubesse que essa jornada de perdoar não seria fácil, eu sentia que eu estava mais disposto a fazê-lo agora. Eu me lembrava do amigo com quem eu tinha brigado, aquele que eu tinha magoado com palavras duras. E eu sabia que agora eu precisava ir até ele e pedir perdão. Não apenas por mim, mas também para ele, para que ele pudesse sentir a graça que eu agora havia experimentado dentro de mim. Mas antes de fazer isso, eu sabia que precisava preparar meu coração para o que viria. Perdoar alguém que eu tinha magoado não seria fácil, não seria apenas uma questão de palavras. Seria uma questão de alma, de permitir que o amor que eu havia recebido de Deus se espalhasse para os outros também. E então, com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que eu estava no caminho certo, eu comecei a caminhar novamente, não com o mesmo peso que eu carregava antes, mas com uma leveza que eu nunca tinha sentido antes. E enquanto caminhava, eu sabia que eu não estava sozinho. Eu sabia que o Senhor estava comigo, mesmo quando eu não conseguia ouvi-lo ou sentir sua presença de forma tangível. E por isso eu segui em frente para onde quer que eu fosse, com o coração aberto e com o perdão de Deus dentro de mim. O caminho para a liberdade. Com o coração repleto da graça que eu havia recebido, eu continuei minha caminhada pelo mundo, agora com uma nova perspectiva sobre tudo que eu vivia. O peso dos meus pecados ainda estava presente em minha alma, não como uma carga insuportável, mas como um lembrete de que eu precisava seguir em frente com humildade e com a certeza de que eu era amado. E embora eu soubesse que o perdão de Deus não vinha de forma automática, que eu precisava de tempo para me transformar e para realmente entender o significado de sua misericórdia, eu sentia que algo dentro de mim estava mudando. Eu estava sendo renovado não apenas no aspecto espiritual, mas também no emocional e no social. Eu me lembrava das palavras que eu tinha dito dentro da igreja, das confissões que eu tinha feito e das orações que eu tinha oferecido ao Senhor. E agora eu queria que aquela graça que eu havia recebido fosse compartilhada com os outros também. Havia pessoas ao meu redor que precisavam de perdão, pessoas que talvez não soubessem como pedir por si mesmas ou que talvez estivessem carregando o peso dos seus próprios pecados, sem saber como encontrar alívio. E então, com o coração aberto para o amor de Deus e com a certeza de que eu podia ajudar outros a encontrar a graça que eu havia recebido, eu comecei a buscar maneiras de compartilhar essa esperança com aqueles ao meu redor. Eu sabia que isso não seria fácil, que algumas pessoas talvez não estivessem dispostas a ouvir ou a aceitar que elas precisavam de perdão. Mas eu também sabia que eu não estava sozinho. O Senhor estava comigo e eu poderia confiar que, mesmo que eu falhasse, Ele me guiaria até onde eu precisava ir. E então, com o coração cheio de gratidão e com a alma renovada pelo perdão que eu havia recebido, eu segui em frente para onde quer que eu fosse, com o amor de Deus dentro de mim e com a certeza de que eu estava no caminho certo para a liberdade.
Amém. Se esta oração falou ao seu coração, curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Inscreva-se no canal para receber diariamente novas orações, mensagens de fé e esperança. Que Deus abençoe sua vida grandemente.